Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Boa noite a todos vocês. Boa noite aos que estão aqui presentes. Boa noite também a vocês que estão nos assistindo. Quero saudar a todos vocês com o Salmo 121, no versículo 1, versículo 2. Lá está escrito: levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Esse é um salmo de peregrinação, uma época onde o autor deste salmo, talvez junto com mais um grupo, estavam viajando para algum lugar. E, segundo o seu relato, talvez durante a viagem, olhando para as montanhas, os montes, e talvez pensando, puxa, pode acontecer qualquer coisa durante essa viagem. Existiam riscos. E, em meio a isso, também olhando lá no alto dos montes, os altares que eram construídos para outros deuses, talvez poderia se perguntar, puxa, será que esses deuses podem nos proteger durante essa viagem? Esse é um salmo onde a gente aplica para a nossa vida na ideia de que ela é uma peregrinação. Estamos a cada dia caminhando. Essa viagem que é a nossa vida. E muitas vezes a gente olha ao nosso redor e se pergunta, puxa, o que pode acontecer na minha vida? O que de mal pode acontecer? Olhando para cima em relação às situações que nos sobrevêm, o que a gente pode fazer diante da circunstância? E se perguntando, quem pode me ajudar? Olhando para vários lados e tentando encontrar alguém que possa me socorrer. Eu acho que tem muito a ver com o nosso contexto, com a nossa época, a nossa atualidade, em tudo que a gente está vivenciando. A gente olha ao redor e se pergunta, quem pode nos ajudar? Por isso eu quero deixar a afirmação, que é uma confissão de fé no versículo 2 que o autor fez, e nós também podemos fazer. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A gente geralmente entra numa crise, seja qual ela for, porque nós temos talvez a falsa impressão de que a situação saiu do nosso controle. Talvez humanamente falando ela possa ter saído. Mas quando a gente faz essa afirmação aqui, nós podemos crer que de Deus não. Deus não perde o controle de nada na nossa vida. E por isso nós podemos afirmar
Ele é o Senhor de tudo. Ele sabe todas as coisas. E na sua presença nós podemos tudo entregar, para nele confiar e continuar caminhando, porque nós não podemos parar. Deus está à frente. Deus está comigo, no nosso meio. E Ele vai te abençoar, a tua ida e a tua volta. Então que você possa dedicar esse culto a esse Senhor e fazer essa afirmação e fortalecer essa fé que nas mãos de Deus tudo está no controle. Através do louvor, através da pregação da palavra e agora nesse momento, por meio de uma oração, o qual quero convidar vocês que possamos ter juntos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, somos imensamente gratos em meio a tudo que está acontecendo, porque nós temos uma palavra que nós encontramos na Tua presença, que nos mostra que nós não estamos sozinhos, não estamos derrotados, não precisamos parar, temos que andar porque a nossa vida é uma jornada, onde a gente vai caminhando e seguindo em frente. E mesmo que a gente olhe ao nosso redor e perceba que tem muitas coisas que podem atrapalhar, nós olhamos acima disso, onde Tu estás, porque Tu és o Senhor sobre todas as coisas e que Tu possas ser o Senhor da nossa vida. Que a gente possa ter essa confissão de fé nesse culto e fazer essa afirmação para que a gente possa ter paz, que a gente possa ter esperança, que a gente possa renovar nossas forças também para o início de mais uma semana. Assim nós queremos crer e orar no nome de Jesus Cristo. Amém. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Por toda a minha vida e em todos os meus dias, Te adorarei, Senhor. Te entrego o meu ser e o meu coração como um sacrifício a Ti, Te adorarei, Te adorarei, Te adorarei. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor. Enquanto eu respirar, cantarei a Ti até meu mundo acabar. Te louvarei, Senhor, até Te encontrar e ao Teu lado estar. Te buscarei, Senhor, Te buscarei, Senhor.
Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Nós vamos ministrar o próximo louvor. Você tem a liberdade de ofertar na casa de Deus, de trazer teu dízimo, a sua oferta. O pessoal de casa também tem a oportunidade de depositar o seu dízimo, a sua oferta, através da conta bancária, né, através de um depósito, e que Deus possa nos abençoar a todos nós. Amém? Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas, me fazes cair as barreiras em mim, és fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim, ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser, no calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso,
me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Como foi a sua semana? Ou talvez a pergunta mais importante, como será a nossa nova semana, a próxima semana? Quais serão as notícias que irão chegar até nós? Quais serão as próximas informações? Eu creio que tudo isso que nós estamos vivenciando é algo novo para a nossa geração. E o mais interessante é como juntou tantos acontecimentos, né? Falando primeiramente talvez do vírus que se espalhou pelo mundo, tornando essa pandemia, por meio dela toda essa consequência de crises, tanto na questão da saúde, na parte econômica, política, social, todos somos afetados em qual área que seja. Também podemos falar especificamente aqui na nossa região a seca, a falta de chuva, que está também trazendo suas consequências, que nós não sabemos ainda como nos afetar mais para frente. E além disso também, com certeza cada um vivencia a sua história, passa por suas situações que podem estar relacionadas ou correlacionadas com todos esses fatos, ou já acontecendo bem antes disso tudo. E aí, em meio a todas essas ocorrências, uma mistura de sentimentos. A gente sempre fala, né, bem no início, de ansiedade, de preocupações, mas aí começa a vir o estresse, começa a vir a indignação em relação a algumas coisas. Mas a gente pode e deve falar não somente de sentimentos difíceis, mas bons também. Gratidão, esperança, a fé, muitas coisas quais podem estar sendo fortalecidas nesse momento que antes, às vezes, a gente nem dava tanta importância. E a gente vê como isso é fundamental, até para a nossa sobrevivência. Mas eu creio que todos nós, talvez falando do mundo, imagino que deve ter passado na cabeça, no pensamento de cada um, de tudo, em relação a tudo o que está acontecendo, perguntas do tipo, será que o mundo está acabando? Será que está próximo? Será que é o fim dos tempos, o fim do mundo? Será que é o apocalipse? Quem talvez nunca se perguntou, já ao longo da história, na sua vida, diante de informações que vê ao redor do mundo acontecendo, desastres, e agora tudo isso, para todo mundo. E às vezes a gente fica assim, puxa, não, mas não fala isso, não pensa assim. Mas eu quero, nesse culto, destacar que nós temos sim que fazer
esse questionamento. Ele é importante, talvez até essencial para a nossa vida, a gente parar para analisar, será que Apocalipse, fim do mundo, está? Como isso acontece? Porque um dia isso vai acontecer. E é importante a gente ter essa questão, porque, em primeiro lugar, esse é um assunto não somente que cabe à igreja pensar, mas que envolve toda a humanidade. Porque se acontecer, não vai ser só num lugar, um grupo, um povo, né, num local, mas vai afetar e vai influenciar todas as pessoas. Então tenho certeza que é um tema que desperta a atenção, a curiosidade, não somente da igreja, não somente dos cristãos, mas de todas as pessoas, como já aconteceu ao longo da história do mundo. Bom, eu quero aqui citar, para quem é desse tempo ou que já ouviu falar algo a respeito, pelo menos de 2 datas mais recentes, onde foram feitas profecias em relação ao fim do mundo. 2012, mais recente, e o ano de 2000. Pois vocês lembram um pouco sobre, né, o alarme que foi feito em relação a essa época, mais 2000 do que 2012, né? Bom, no ano 2000 a gente ouviu falar de profecias em relação ao fim do mundo, literalmente, mas também de uma outra situação que poderia acontecer, o qual eles denominaram como bug do milênio. Quanto ao fim do mundo, haviam profecias. Se lembra de pelo menos uma entidade religiosa dos Estados Unidos, onde o seu líder, inclusive, chegou a escrever um livro fazendo essa afirmação e tentando argumentar o porquê, então, de que Cristo iria voltar exatamente nessa data. E muitos fiéis, muitos seguidores e muitas pessoas acabaram sendo afetadas, influenciadas, aderindo a essa ideia, a essa predição, essa profecia. Então, esse foi um aspecto da virada do milênio, o fim do mundo. A outra foi o bug do milênio. Haviam muitos programas na época, naquela década de 90, enfim, onde eles abreviavam o ano com os 2 últimos dígitos. Por exemplo, 1988 aparecia 88. A gente às vezes escreve assim, né? Então, quando chegasse 2000, iria aparecer 00. E o sistema poderia entender assim, eles pensaram que voltaria em 1900, o ano de 1900. Poderia dar um bug no sistema, várias falhas, erros, né? Claro que isso não aconteceu, esse bug, talvez não nessa proporção e muito menos o fim do mundo. Então esse foi uma situação mais recente. A outra foi em 2012, onde também houveram várias profecias, várias, não somente uma, baseada em várias teorias. Talvez aquela que a gente mais ouviu, mais foi difundida, foi em torno da grande controvérsia a respeito do fim do calendário maia. Devido a isso, então, iria ter o fim do mundo, catástrofes, né? Onde houveram muitas oposições dizendo, não, nada a ver essa afirmação em relação a isso, mas isso foi propagado, né? É claro, não sei o quanto foi levado a sério, né, essas profecias, né? Eu lembro que naquele ano, no Congresso de Jovens, a inscrição foi aberta como uma brincadeira, né? No dia 12 do mês 12 de 2012. Né? Eu lembro até hoje aí que foi dessa forma. Né? E também isso não aconteceu. Estamos aí, vivos. Né? Mas a grande questão, o problema não foram as profecias, ou são as previsões em relação a catástrofes, em relação ao fim do mundo, a volta de Cristo, o Apocalipse. O problema é como isso afeta a vida das pessoas. A vida da igreja, da comunidade, a vida de famílias, a questão econômica, o país, enfim, a sociedade como um todo. Porque em 2012, mesmo que talvez muitos não levaram isso a sério, outros, sim. E muita coisa aconteceu na vida dessas pessoas. Coisas até trágicas, né? Se vocês quiserem pesquisar, olhar um pouco mais a fundo sobre algumas informações, né? Então não tem como não afirmar que esse tema, esse assunto, ele mexe com cada pessoa. Intriga, pode trazer medo,
pode assustar, pode criar fanatismo e muito abuso. Pessoas se aproveitando, como sempre, a partir da desgraça dos outros, né? Como a gente muitas vezes fala, tem gente que, pela desgraça dos outros, acaba lucrando, acaba faturando. Um exemplo disso, talvez, podemos pensar assim ou não, é que em 2009 foi produzido um filme chamado 2012, produzido pela Hollywood. E nesse filme, então, foi usado essa temática, dessa previsão, né, do fim dos tempos, e foi, então, elaborado essa história de ficção, de que, através de vários tipos de catástrofes, de fenômenos da natureza, o mundo, então, foi destruído. E a história narra uma família que tenta fugir, tenta conseguir um refúgio, aquilo que foi construído pelo ser humano muito tempo atrás, já tendo em vista essa previsão para não serem afetados por essa destruição. Bom, se o filme foi bom, foi interessante, foi bem elaborado, não é essa questão que eu quero destacar. Houve muitas críticas também negativas a respeito desse filme. Mas é aquilo que lucrou a produtora com o filme a partir dessa temática. Chama a atenção que esse filme arrecadou cerca de 225 milhões no primeiro fim de semana. Na América do Norte, o filme em 2012 faturou cerca de 164 bilhões e ficou em 15º entre as bilheterias de 2009. Fora da América do Norte, ele lucrou cerca de 790 bilhões, a quinta maior do ano. Bom, com certeza outros filmes foram mais populosos, lucraram mais, né, do que esse, mas esse poderia também ter sido bem menos, e não foi. E que me chama a atenção que com certeza atraiu, de alguma forma, mesmo você depois dizendo, perdi meu tempo vendo esse filme, mas você viu, porque algum interesse despertou em você em relação a esse assunto. Então, pessoas também lucram, pessoas se aproveitam, muitas vezes através de sentimentos que se criam em relação a esse tipo de ideia, esse tipo de doutrina. Mas eu penso, em relação a esse primeiro ponto, que a grande questão não está, será que está acontecendo, vai acontecer, é o fim agora? A grande questão é o que está por trás dessa pergunta. O que vai acontecer depois? Quando terminar? Será que é o fim? O fim realmente não existirá mais nada? Seja de uma forma mundial, seja de uma forma pessoal, quando nós morremos? Seja da forma como a gente lê e vê nessas ficções, ou como a Bíblia relata em relação ao Apocalipse, em relação à volta de Cristo? Quando isso acontecer, como vai ser depois? Eu acho que essa pergunta por trás desse pensamento é que leva o ser humano a ter interesse sobre esse tema. E aí eu posso dizer que em nenhum outro lugar nós conseguimos encontrar alguma palavra que fale algo a respeito disso. Nenhuma religião, nenhuma parte da ciência, a não ser na palavra de Deus. Onde a gente encontra vários relatos, vários textos bíblicos que nos dão uma esperança, que nos dão uma palavra, mesmo não com todos os detalhes. Mas lá a gente pode encontrar uma perspectiva. Leio a vocês o texto de Romanos 14:11, onde diz, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Seja da forma como for, quando for, vai acontecer. E todos nós, o mundo, e por isso também a importância de falar sobre esse assunto, que não tem a ver só com a igreja em si, a igreja cristã, mas com todas as pessoas. Todos nós um dia estaremos diante desse Deus, onde a partir dele tudo começou e tudo termina e começam novas coisas. Nós iremos perceber e reconhecer, se antes nós não fizemos isso, que de fato Ele é o único Deus. E é Ele que nós vamos reverenciar. Bom, em segundo lugar, porque é importante falar sobre esse assunto, que deve passar como uma reflexão na nossa mente, é que nem sempre a gente para
pensar a respeito disso. Que isso pode acontecer. A gente vive como se sempre houvesse um amanhã. Porque a gente pensa tanto no amanhã, que ele vai acontecer. Tanto no amanhã que a gente não aproveita mais o hoje, o agora, que, como já fala a palavra, é um presente para nós. E nós sabemos, no entanto, que um dia não vai existir mais. Nós sabemos que pode não existir mais. As coisas que nós temos, que nós fazemos é a nossa própria vida. Eu creio que diante desses fatos, não somente hoje, na nossa época, mas acho que sempre quando aconteceu algo assim que despertasse essa pergunta em nós, será que não é o fim? Eu imagino que geralmente nessa hora vem, através da pregação, através da menção pela igreja ou pelas pessoas que já ouviram falar desse texto. 2 em específicos que falam a respeito desse assunto, onde nós encontramos descrito em Mateus, capítulo 24, e Lucas, capítulo 21. Quero fazer uma proposta para a gente poder ler esses 2 capítulos, os 2, né? Tanto Mateus como Lucas, justamente porque falam sobre o mesmo assunto, descrevem detalhes semelhantes, mas algumas coisas não tem num como tem no outro. Então é um complemento. Às vezes um fala, o outro aborda. Então bem interessante para a gente encontrar também um certo equilíbrio. E aqui a gente tem um contexto onde Jesus Cristo está caminhando para a sua crucificação. E aí ele faz uma descrição sobre a sua volta, sobre a volta do Filho do Homem, o qual a gente poderia falar sobre Apocalipse, poderia falar sobre fim do mundo, fim dos tempos, não interessa a expressão, é a mesma coisa. Agora é interessante que a gente vê um ciclo aqui. Jesus está indo para morrer. E antes ele fala de sinais que antecedem o término da vida terrena. E aí ele ressuscita. Ele morre e depois ele ressuscita. E aí, a partir disso, nós encontramos nele uma nova natureza. Ele sobe ao céu para a eternidade. Interessante. Esse ciclo que Jesus Cristo quer nos mostrar. Sinais que apontam para um dia o término de tudo isso. Mas para que haja uma nova criação. Para que haja a eternidade. E acabe com tudo isso que quer, de uma forma permanente, terminar com a vida. E aí Jesus Cristo, na verdade, fala, não é permanente, é passageiro. Um dia tudo isso vai mudar. E esses 2 textos são interessantes porque nele nós podemos encontrar um equilíbrio para não cair em 2 extremos em relação a esse assunto de fim do mundo, né? A partir daquilo que a gente tem ouvido, não sei como vocês têm recebido, talvez mensagens a respeito desse assunto na nossa época, né? Mas existem 2 extremos que podem acontecer. Um deles é cairmos em tentação novamente de especular em torno de tudo o que está acontecendo, usando como argumentos para dizer, não, vai acontecer agora, vai acontecer na nossa geração, na nossa época. E eu volto a dizer que o problema não é isso. Qualquer um pode falar isso, pode fazer essa afirmação, não tem problema. Mas como isso vai repercutir na nossa vida? Na vida de quem ouve? Na sua, na minha vida? Não somente no ano 2012, 2000, mas muitos anos atrás, haviam outras profecias, baseadas em cálculos de números na Bíblia ou fora dela, baseado em eventos, em episódios, e nada ainda aconteceu. Até mesmo os apóstolos, na sua época, acharam que Cristo ia voltar naquele tempo mesmo. E eles viviam dessa forma. Se nós observarmos em Mateus 24, Jesus Cristo afirma, em meio a esses sinais que, embora a gente tenha que observar eles, quando isso for acontecer, nós não sabemos. Nem mesmo ele, disse Jesus, sabia. Nem mesmo o Filho do Homem. Mas, quando isso acontecer, aí Jesus usa vários exemplos, e um deles eu destaco aqui, será como um relâmpago. A gente sabe como acontece um relâmpago. Primeiro ele bate, depois a gente escuta o que nos atingiu. De tão rápido que é. Não dá nem tempo para se desviar.
E assim será com a volta de Cristo. Não vai dar tempo de dizer, olha, Cristo está voltando, se arrependam, mudem, vigiem, creiam. Vai acontecer. E quando bater, talvez a gente nem vai saber antes o que terá nos atingido. E por isso fica a pergunta, o que a gente pode fazer? Bom, mas por outro lado, o segundo extremo, os sinais foram dados. E se Jesus fez sinais é porque algo importante tem que ser observado. Tem que ser levado a sério. E o que a gente precisa entender por que Jesus Cristo relatou isso é que nem sempre a gente para pensar que isso vai acontecer. Está acontecendo. Começou já na época de Jesus Cristo. O reino de Deus está entre vocês. Ponto de partida. E de lá para cá é só contagem regressiva. E muitas vezes, então, a gente vive como se isso não fosse acontecer. A gente pensa que nós sempre teremos a nossa saúde, o nosso trabalho, os nossos amigos, a nossa família, a nossa vida. E um dia podemos não ter mais, porque acaba. E aí quando a gente olha para que Jesus falou aqui sobre esses sinais de guerras, de epidemias, de doenças, de brigas, amor se esfriando, a gente começa a parar para pensar, puxa, como é que eu estou vivendo diante daquilo que Cristo há tanto tempo atrás afirmou? Será que eu não deveria parar para pensar, analisar e talvez mudar a minha convicção, a minha fé, a minha perspectiva, o meu caminho? Porque a gente nunca sabe como vai ser e se chegar o dia de amanhã. Talvez ele termine, ou nem comece, talvez o dia termine hoje, agora. Talvez esse seja o nosso último presente aqui em vida terrena. Então Cristo ele deixou sinais para que a igreja, e a partir da igreja, o mundo não se esquecesse que ele tem prazo de validade. Porque sem isso aqui, com certeza, nós nunca falaríamos, e a gente fala muito pouco, que Cristo um dia vai voltar. E como nós estamos vivendo? Como nós estamos preparados? E aí a pergunta, o que fazer então? E Jesus fala em Mateus 24, 42, vigiem. Vigiem, porque vocês não sabem o dia que virá o nosso Senhor. Vigiar. Viver com Deus. Crer em Jesus Cristo. Caminhar o caminho, o único caminho que nos leva à vida diante do Pai. É isso que nós precisamos fazer. Em terceiro lugar e último, por que falar sobre esse assunto? Porque ele é importante, apesar de tantas polêmicas, tantas doutrinas, tantas interpretações e discussões em torno dele. Porque, na verdade, um cenário difícil, um sofrimento, necessita de uma esperança, de uma perspectiva. E é isso que nós precisamos. E esse talvez seja o problema das pessoas, não só do brasileiro, muitas vezes até da própria igreja, da gente não enxergar, não pregar, não anunciar, não buscar e compartilhar aquilo que em meio a essa dificuldade nos dá esperança. Porque é isso que a Bíblia quer nos falar através, agora especificamente falando do livro de Apocalipse. De forma alguma a Bíblia quer dar medo, nos levar a um pensamento pessimista. Está tudo perdido mesmo, já era, vou chutar o balde, vou desistir. Não. A Bíblia quer mostrar que esse cenário não vai permanecer para sempre. Que quem tem a última palavra é Deus, em meio de cada dificuldade, em meio de cada sofrimento que talvez permaneça conosco até o fim da minha vida. Porque, meus queridos, se a gente não tiver essa palavra, não fica nada para a gente. E aí eu digo e afirmo que muitas vezes a igreja peca e as pessoas em torno da imagem que se cria do livro de Apocalipse. Aquele medo, aquele pavor, não vão ler porque que sai aí um bicho me devora, né? Eu não sei porque se criou essa imagem do livro, talvez eu saiba, né? Porque realmente é difícil de entender numa leitura, tem muitos números, muitas imagens, se cria uma ficção, um mistério, e ao mesmo tempo, na verdade, o livro não quer ser um mistério, porque a palavra Apocalipse significa revelação, ele quer quebrar o mistério.
justamente o contrário daquilo que a gente faz. O livro do Apocalipse, ele quer dizer, permaneça firme, porque logo isso vai passar. E como eu já disse aqui em outros cultos, isso não é bom ouvir de ninguém. Logo vai passar. Às vezes a gente fala com um e com o outro, fala da situação, da dificuldade, vai passar. A gente não quer ouvir isso de uma outra pessoa. Mas a gente pode ouvir e consegue aceitar quando Deus fala. Porque parece que é uma garantia que nós não podemos dar quando nós falamos isso. Como é que a gente pode dizer vai passar se a gente não sabe quando vai passar e o que vai acontecer? Mas Deus sabe. No momento que a gente crê e confia, a gente aceita quando Deus diz isso. E é exatamente essa mensagem que o Apocalipse quer dizer a todos nós. Em meio a uma situação onde os cristãos estavam sendo mortos, perseguidos, maltratados, como João que recebeu essa revelação expulso, exilado, sozinho, sem nenhuma perspectiva de vida, Deus vem e fala: eu sou aquele que faz novo todas as coisas. Eu estou assentado no trono e tenho o controle de todos os reinos, porque o meu reino é que permanecerá. Essa é a palavra em específico que nós podemos ler no livro de Apocalipse. Claro que a gente pode fazer previsões, interpretações, cálculos, mas também podemos ficar à vontade, se queremos perder tempo com isso. Mas o objetivo dele é consolar, dar esperança, dizer, permaneça firme com Deus, porque Deus te levará para um caminho que vai tirar você de todo o sofrimento. Para finalizar, leio 2 versículos de Apocalipse, que estão no capítulo 21, o versículo 4 e o versículo 5, que nos dá, talvez, a maior esperança de todo o livro. Apocalipse 21, 4 e 5, lá diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Eu que estava assentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Aqui é Jesus Cristo, o trono de Deus, diante do Pai, revelando isso para João e dizendo: escreve isso aí, porque isso é fiel e isso é verdadeiro. Vem direto da melhor fonte que nós podemos ter, da boca de Deus. Ele fala 2 coisas aqui. A primeira é: Deus mesmo vai enxugar a lágrima, vai limpar a tua dor, porque nada mais que provoca isso vai existir. E a segunda parte diz: porque Deus fará tudo novo. E aí, a partir desse texto, nós podemos pensar e aplicar de 2 formas. A primeira é, hoje, agora, na nossa vida, Deus enxugando as nossas lágrimas, nos abraçando, nos consolando e falando: olha, eu vou contigo e vou mudar a tua situação, vou mudar o teu ser, vou mudar os teus pensamentos, os teus caminhos, vou fazer de você um novo ser humano. Vamos lá, vamos em frente. E a segunda forma é que talvez tem coisas que vão permanecer contigo. Mas tenha certeza que assim como a gente às vezes acorda de um pesadelo, eu acho que todo mundo já teve essa experiência, acordar e, nossa, ter aquela alegria que foi só um pesadelo, que não foi real, vontade de chorar de alegria. Da mesma forma, podemos entender que um dia assim vai acontecer conosco. Nós vamos acordar e vamos ver que tudo mais que aconteceu não passou de um pesadelo. E que agora, a partir de agora, diante da face de Deus, viveremos para sempre. Essa é a esperança, esse é o consolo que Deus dá nessas 2 perspectivas, em todo o livro, não só nesses versículos. E por isso nós podemos crer, se entregar e confiar. Quem mais tem palavras e esperanças como essas para a nossa vida? Convido você a baixar sua cabeça. E ainda convido você a termos então 2 momentos onde a gente agora ora e pensa a esse respeito. E depois, na última música, no último louvor, também queremos cantar em relação a essa temática.
e colocar nos nossos corações que isso não tem a ver com sentir medo, mas alegria, porque Deus está conosco em meio a essa situação toda. E também que um dia tudo isso vai deixar de existir. Que bom que a gente pode ter essa perspectiva. Então eu oro com você. Senhor Deus, queremos pedir que essa palavra nos acompanhe no nosso dia a dia. Logo mais na próxima semana, em meio a novas informações, notícias sobre o que nós estamos vivenciando, o mundo, mas também cada um de uma forma pessoal, com as suas crises, suas questões, seus sentimentos. Deus, desperta a reflexão de que nós podemos crer e confiar de que a vitória nós somente podemos encontrar em Ti, diante de qualquer adversidade. Podemos talvez hoje, agora, na nossa época em vida, mudar algo que está acontecendo, ou talvez não, mas mesmo assim confiar de que um dia isso não estará mais. E a gente precisa dessa palavra porque um dia realmente vai acabar, seja da forma como for. Seja em meio a uma ficção que a gente pode criar, ou talvez não, seja em meio a maneira como a gente interpreta o que está escrito na Bíblia, seja a previsão que a gente pode ter, não interessa, Senhor, o nome que nós podemos dar a isso. Mas nós confiamos e cremos que em meio a tudo que pode ser falado e pensado, imaginado, por trás de tudo isso estão as Tuas mãos, que tem tudo sob o controle. E por isso, quando a gente tem essa impressão que nós não temos mais controle, que a gente possa nos largar aos Teus cuidados, para que a nossa força, a nossa esperança sejam renovadas e que a gente consiga seguir em frente. Pedimos por essa esperança e também que essa reflexão possa nos fazer pensar sobre como temos vivido os nossos dias. Que essa fase de quarentena, essa pandemia nos faça pensar o que Tu queres dizer a nós, a mim como pessoa, a minha família, a minha vida. Porque o fim pode ser em meio a tudo isso. Pode ser amanhã, como pode ser hoje, ou daqui a mais 1000 anos. Nós não sabemos. Mas será que estamos preparados? Da forma como acontecer, sabemos que vai acontecer. E por isso pedimos que Tu possas entrar na nossa vida e que a gente possa viver contigo a cada dia. Entrega em Tuas mãos cada um que pode estar conosco aqui, de uma forma presencial, também os que estão em casa, Senhor, assistindo esse culto, prestando o culto. Também entrego a vida de alguém que pede por oração, que Tu possas também estar com ele na sua casa, guardando, cuidando, abençoando e também aliviando o seu coração e dando a Tua paz, Senhor, assim como todos nós. E por isso a gente pode orar e afirmar que somente no nome de Jesus Cristo nós podemos ter tudo o que nós ouvimos na Tua palavra na nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Amém. Então, convidamos ainda para a gente ter mais um louvor e que também nesse louvor você possa pensar a respeito dessa palavra e assim que você possa ficar na presença de Deus, não somente agora, mas depois, amanhã, no início dessa nova semana, em que em meio a qualquer situação Ele esteja contigo, te fortalecendo, te renovando. Que Deus te abençoe. Uma abençoada noite e abençoado final de semana e início de semana. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores
ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, sons de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém, queridos? Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. E obrigado por estarem conosco nesta noite. A paz do Senhor seja convosco. Amém?